Vamos rezar? Meu nome é Isaías Torquato, sou reverendo pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, Goiás, e reverendo responsável pela missão da reconciliação na cidade de Anápolis, também no estado de Goiás. Somos da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade existem e foram criadas. Irmãs e irmãos, hoje nós vamos fazer a reflexão do nosso Mensagem de Fé e Esperança, baseado no Evangelho do domingo próximo passado, que está em Marcos, capítulo 8, e nós vamos destacar alguns versículos com uma conexão entre si, para a gente poder refletir um pouco sobre a nossa realidade e as circunstâncias que nós estamos vivendo e as causas que nos trouxeram a viver e a estar como nós estamos até esse momento. Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Esse texto de Marcos é o texto em que Jesus ajusta com seus discípulos e com suas discípulas o comportamento, a interação do grupo com o qual ele iria viver e conviver até a sua morte. Ele sinaliza os riscos e as dificuldades que a maneira como Jesus ia assumir a sua missão pública iria inevitavelmente dar de frente ou ter atrito com as estruturas políticas, sociais, econômicas e religiosas da sua época. E não tinha, nem tem, como se viver desta maneira, de maneira profética, realista, contundente, discernida, como a que Jesus viveu, sem que de fato e sem que viesse a ter esse encontro inevitável de gerações, de controle e poder, de domínio e de autoridade ou autoritarismo. Os anciões eram homens que, dada a sua trajetória, tinham controle sobre a maneira de viver e de pensar daquela sociedade, daquele povo. Chefes e sacerdotes eram aquelas pessoas que estavam dentro do templo fazendo a política
religiosa do templo, dentro do templo e para fora do templo. E os doutores da lei, como a gente já sabe, tem consciência disso, são aquelas pessoas que defendem, buscam defender, têm critérios exigentes tanto para si quanto para as outras pessoas e sobretudo para as outras pessoas em nome de defender uma verdade absoluta, inquestionável, uma verdade que se não pode colocar em questão, porque afinal de contas são homens experimentados para defender a Torá, para defender a tradição, para defender as disputas do templo numa perspectiva do que vem a ser, segundo a sua ótica e leitura, aquilo que possa se definir como certo ou como errado. Os doutores da lei tinham decisão. Aliás, essas três personagens tinham poder de decisão dentro do templo e na sociedade na época. Mas, sobretudo, colocava sobre os ombros das pessoas um peso maior do que eles mesmos podiam carregar e que aquelas pessoas, sobretudo, podiam carregar. Ou seja, o jugo dessa rigidez, o jugo desse status religioso, desse staff religioso, em geral era maior do que as pessoas podiam carregar e normalmente eles não carregavam, eles não davam exemplo, eles não eram pessoas que estavam ali em grande medida dizendo com a vida o que era preciso viver no segmento do judaísmo. E Jesus contextualiza essa ameaça, Jesus contextualiza esse perigo e aí diz para as pessoas que estavam ao seu lado, ao seu redor: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem desejar estar em conchavo, quem desejar mediar interesses para salvar a sua própria vida, mediar interesses escusos em detrimento do povo e da proteção do povo, colocando essa mesma gente em condição de perigo, ou estar em cima do muro, ou achar que não pode expressar seu posicionamento, essa pessoa vai perder a própria vida. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa nova ou da boa notícia, vai salvá-la. E nesse contexto a gente sabe que, de fato, muitas pessoas perderam as suas próprias vidas em amor ao Evangelho e seguindo o exemplo de Jesus, a começar do próprio Jesus. O próprio Jesus, pela forma como viveu, pela maneira que escolheu viver, perdeu sua vida. Não apenas por um critério salvífico, de uma construção teológica para a salvação, mas por critérios mesmo de manifestação profética, de posicionamento político, social, religioso, que confrontava diretamente as estruturas da sua época. Me parece que nada mudou nos dias atuais. Grande parte das lideranças religiosas, das instituições religiosas, cristãs e não cristãs, em grande medida estão ou silenciadas por medo das ameaças que estamos vivendo, ou silenciaram por conivência ou conveniência religiosa porque estão de acordo ou tirando algum nível de vantagem do que está posto na sociedade brasileira no tempo que nós estamos vivendo. Não tem como ser seguidora e seguidor de Jesus e silenciar diante de 250 mil mortes só de coronavírus. A gente não pode esquecer que, para além desses 250 mil mortos, existem milhares, de centenas de milhares de outros tipos de mortes violentas, como indica anualmente o mapa da violência do Brasil. A gente não pode negligenciar que as estruturas que estão no poder atualmente, ou quem está ocupando as estruturas de poder na atualidade, está praticando uma política de morte e de ameaça às pessoas. É um fato. E Jesus jamais silenciaria diante disso, mesmo que se lhe custasse a própria existência. Minhas irmãs e meus irmãos,
Gente querida, estamos de luto ainda. Estamos ainda sofrendo a ameaça de todos os lados, tanto na negação de políticas públicas, na garantia de direitos, quanto na possibilidade de contrair este vírus fatal e letal. E nós não podemos silenciar diante disso. Nós precisamos exigir das instâncias de poder municipal, distrital, do governo estadual, do governo federal, que assuma o seu papel de proteção do povo. E a proteção do povo não estará nunca na ponta da arma, mas sim na garantia de políticas, na garantia de direitos, na defesa das pessoas, sobretudo as marginalizadas e as empobrecidas, e sobretudo também aquelas que precisam com urgência de vacina. É preciso vacina para todas as pessoas, para que um novo tempo, para que o Evangelho se renove, para que o Evangelho se faça de boa nova entre nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E se você desejar nos localizar, é muito fácil. Você nos encontra nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, como Paróquia Anglicana São Felipe, e também pelo WhatsApp 629 9232 2157.